Então, a praia da clínica sempre foi a minha praia, né? Vocês estão me ouvindo? Tá dando para escutar bem? Tá. Sim. Bom, e quando eu sou, na verdade, coordenadora do Núcleo de Pesquisas Cavas UFMG, né, que é um laboratório de estudos psicanalíticos sobre violência sexual, né? Isso não surgiu na minha vida por um acaso. Quando eu entrei na UFMG, eu tinha que inaugurar um campo de pesquisa e, com o passar dos anos, eu me dei conta que o campo de pesquisa se impôs a mim, né? Porque como eu sempre fui supervisora da área infantil, a partir do ano 2000 começaram a chegar uma infinidade de casos de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. A princípio eu tive muita dificuldade com esses casos, porque eu selecionava os estagiários e quando os estagiários estavam bem afinados com a temática, eles passavam em alguma seleção, iam embora e eu ficava na mão com os casos, e a coisa foi assim, muito difícil, né? Além do que, esse tipo de clínica, não é todo mundo que consegue ter estômago para conduzir, né? Então, a partir de 2004, eu comecei o CAVAS como um projeto de extensão, e em 2005 foi necessário inaugurá-lo como um projeto de pesquisa. Então, o projeto já tem mais de 20 anos, né, um número grande de dissertações de mestrado, de teses de doutorado, né? Nós já estamos lançando, até vou convidar vocês, no dia 12 de maio a gente vai fazer um evento gratuito aí na UFMG, Sombras do Incesto, que vai ser o lançamento do nosso 4º livro, né? Então, os outros também, deixa eu mostrar para vocês. Foram todos, aliás, 4º não, 5º. Teve esse primeiro, que foi Perversão, Variações Clínicas em Torno de uma Nota Só, né? Que foi quando eu comecei os estudos sobre perversão. Depois desse, veio esse, Perversão, as engrenagens da violência sexual infanto-juvenil, ok? Da Imago. Depois veio esse aqui, Tramas da Perversão, a violência sexual intrafamiliar, tá? Depois, em 2017, foi esse daqui, Ecos do Silêncio, né, que é um livro que já, no momento de maior maturidade do Cavas, é um livro que já está sendo adotado em alguns concursos, né? Então, esse é um livro que realmente, aí, como a gente pode dizer, deu certo e a gente mostrou a cara para o país inteiro, né? E agora vem o Sombras do Incesto, né? Então, assim, o projeto ele está dividido atualmente em 2 bases. Então, dentro da universidade, nós temos o Núcleo de Pesquisas Cavas, onde a gente conduz os grupos de estudo, inclusive vamos começar um outro grupo de estudos agora, a gente vai fazer a seleção na semana que vem, e sobre adoção, né? Agora a gente passou alguns anos estudando a obra do Félix, mais ou menos uns 3 anos, e agora eu vou começar a fazer o link entre a temática da violência sexual infanto-juvenil e temáticas específicas. Então, no primeiro semestre vai ser uma vinculação da obra do Félix com a temática da adoção, para que a gente possa estudar as reverberações psíquicas nos pais adotivos das experiências traumáticas das crianças, né? E no segundo semestre, eu vou dar uma disciplina vinculando violência sexual infanto-juvenil e alienação parental, né, que é um tema bastante interessante, né? Com isso eu estou querendo dizer para vocês que não é que eu trabalho só com criança e adolescente, não, mas esse campo de pesquisa foi a minha escolha, né? Principalmente porque eu estudei com a Silvia Bleichmann, que é uma autora que sempre trabalhou com a temática da construção do aparelho psíquico, né? Então, eu costumo dizer que para a gente
vivenciar a clínica de adultos, né, muitas vezes é extremamente importante que a gente tenha uma prática clínica com crianças, né? Porque durante a prática clínica com crianças, você assiste de camarote como é que vai se formando, né? Como é que vai se estruturando um aparelho psíquico, e a gente pode assistir como é que vai acontecendo, né, os processos, etapas todas do recalcamento originário ao recalcamento secundário, a bipartição das tópicas, né, entre o sistema inconsciente e pré-consciente, consciente. Então, a clínica infantil ilustra isso maravilhosamente bem. Então, você vê a receita do bolo acontecendo, né, com todos os ingredientes, né, você vai vendo, assim, a pulsionalidade, a força pulsional do id, que na criança é muito nítida, você vai assistindo, né, como que os ditames superegóicos vão entrando no formato identificatório, né, e como que vai se organizando o ego da criança, né? Então, quando a pessoa tem a oportunidade de trabalhar com crianças, depois ela faz a clínica com adultos com o pé nas costas, né? Porque é extremamente mais fácil atender adultos do que adolescentes e crianças, né? Então, eu acho que sempre teve essa vantagem, e eu acho isso fundamental para a formação de vocês, né? Bom, dito isso, né, eu queria dizer que, de um modo geral, né, eu sempre fui uma psicanalista um tanto quanto alternativa no meio, né? Porque eu gosto bastante de psicologia social, sempre gostei de trabalhar na interface entre a psicanálise pura e a psicanálise aplicada, né, tanto que eu faço parte de um GT da Ampep, né, sobre psicanálise e clínica ampliada, né, que está sempre trabalhando o extramuros do consultório psicanalítico, né? E, além disso, assim, eu sempre tive um interesse muito grande pelas questões de gênero, né? Então eu trabalho basicamente dentro da temática de gênero, eu trabalho com a temática das infâncias trans e com a violência contra crianças, adolescentes e mulheres adultas, né? Essa é a minha área de interesse, de pesquisa, né? E gosto de escrever, escrevo bastante, tem muita coisa publicada, muita coisa que circula, né, por aí e produz efeitos, né? Bom, mas para contextualizar, eu acho que a gente poderia fazer o seguinte: eu vou falar um pouco para vocês, eu dei para a Larissa o nome sobre as dificuldades da escuta clínica, né, dos pacientes que sofreram traumatismo sexual, mas eu, até chegar nessa problemática, eu pretendo começar falando sobre trauma, né? O trauma, ele não é propriamente considerado um dos conceitos fundamentais da psicanálise, né? Quando a gente fala dos conceitos fundamentais da psicanálise, a gente fala de um grupo de conceitos que, se você tirar algum deles de circulação, né, ou de uso, você invalida o edifício teórico da psicanálise. Então, só para dar um exemplo para vocês, o conceito de transferência, né? O conceito de transferência é um dos conceitos fundamentais da psicanálise, da metapsicologia psicanalítica, tal como Freud, né, armou a metapsicologia psicanalítica, né? Então, dentre esses conceitos fundamentais, a gente tem o recalcamento, né, o recalque primário, né, originário, ou o recalque secundário, o inconsciente, o id, ego e superego, quer dizer, a primeira tópica, a segunda tópica, a repressão, a transferência, todos são conceitos que, se a gente não pode abrir mão de nenhum desses conceitos, né? É impossível a gente dizer, olha, eu gosto da psicanálise, mas eu não acredito,
no conceito de transferência. Ou eu estudo psicanálise, eu faço psicanálise, mas eu não acredito nos processos de recalcamento, né? Por exemplo. O conceito de trauma, ele não é bem um conceito, né? Na verdade, hoje mesmo eu estava discutindo isso com os meus doutorandos, de que o trauma, né, ele é muito mais uma noção, né? Porque quando a gente fala dos conceitos fundamentais da psicanálise, nós estamos basicamente nos referindo a um grupo de conceitos é, intrapsíquicos, ok? Um grupo de conceitos que rege e regula o funcionamento do aparato psíquico, né? E a noção de trauma, ela tangencia o aparelho psíquico, tá? Mas ela tangencia marcando uma territorialidade, ou seja, o trauma, na verdade, né, é como se ele fosse o efeito da parte externa, exterior do ambiente e que vai afetar o sujeito, né? Então, ele faz parte, a gente poderia dizer, do campo da intersubjetividade. Tá? Então, assim, dentro desse campo da intersubjetividade, então, nós vamos ter o trauma como um acontecimento que, a princípio, pensou-se que fosse um acontecimento, e a palavra tem a mesma origem da palavra na medicina, né? Como algo que é capaz de promover uma ruptura na estrutura anterior. Quando né, na psicanálise, esse conceito é tomado do campo da medicina, né, vocês vejam que o próprio conceito, ele nos permite uma compreensão, né, quer dizer, quando a gente fala assim, se é uma ruptura, né, de uma estrutura que já estava pronta, né, nós temos que levar em conta que há estruturas e estruturas. Então, com isso, estou querendo dizer para vocês que a gente não pode se esquecer que o trauma, ele produz N efeitos diferentes, porque ele vai incidir num modelo ou numa mente que já estava em determinado momento funcionando de determinada maneira. Então, a mesma situação, o mesmo evento traumático, ele pode produzir os mais variados efeitos nas pessoas e, inclusive, na própria pessoa, tá? Então, a noção de trauma, ela, logicamente, vai remeter sempre a um campo de subjetivação. Então, o trauma, hoje em dia, a gente poderia dizer que ele está praticamente virando um conceito, tá? Porque já aconteceram tanto, e tem acontecido tantos estudos sobre o traumatismo, né, que nós podemos dizer que já há praticamente um consenso entre todos nós, né? Ou seja, há uma diferença fundamental, né, quando nós usamos, por exemplo, o conceito de trauma, né, ou de traumático, e quando, por exemplo, né, no campo da neuropsiquiatria, usa-se o termo estresse pós-traumático, né? Há uma definição que está implícita e que é diferente, né? É, nessa conceituação neuropsiquiátrica, aparece de forma mais apagada, né, a dimensão do sujeito. Né? E na psicanálise, não. Quando a gente fala do traumático, do traumatismo, do trauma, a gente está sempre pensando na constituição do sujeito e nos modos como aquela nova experiência vai atravessar cada um de nós. Né? Então, enquanto esse campo de interface, né,
então, que o trauma vai operar nessa dimensão da interioridade e marca também a inserção do sujeito no exterior, logicamente, quando nós falamos em trauma, nós temos que levar em conta não só, né, a constituição do sujeito, mas a subjetividade daquela época, né? Então, algo que pode ser traumático numa determinada época, não necessariamente é traumático em outra época, ok? Então, assim, o que é bacana nessa noção, né, nessa dimensão do traumático, é que ela obriga a psicanálise a ser muito fiel à contemporaneidade, muito fiel, muito ligada, né, ao que está acontecendo ao redor dela, como as coisas acontecem. Então, o traumatismo, ele acaba trazendo também uma interface com a política, né? Isso, e com as políticas que são adotadas, com a constituição ética do sujeito, com a constituição moral. Então, assim, eu tenho quase que certeza que futuramente, um dia, o trauma vai poder ser considerado também, né, se não for um dos conceitos fundamentais principais, mas a segunda linhagem de conceitos muito importantes para o edifício teórico da psicanálise, né? Então, a grande novidade que a psicanálise introduziu foi essa possibilidade de dar ao trauma uma dimensão de subjetivação, tá? Essa dimensão de subjetivação, por sua parte, não nos permite, né, trabalhar como alguns autores já tentaram trabalhar, né, apenas priorizando apenas a formação do aparelho psíquico, sem levar em conta todas as interfaces dessa constituição. Tá? Então, assim, eu acho que o conceito de trauma e de traumático, ele traz essa vantagem, né, de tirar de poder tirar o psicanalista de uma bolha, né, como a psicanálise viveu praticamente 100 anos dentro dessa bolha, e o traumático, ele tem assim, uma história na psicanálise, né? O que eu vou dizer para vocês não é neutro, né? Vem exatamente do tanto que eu gosto e acho importante que vocês estudem a obra do Freud, né? Então, o Freud, ele trouxe uma inovação muito grande para a psicanálise à medida que ele introduziu a dimensão da sexualidade infantil, né? E quando Freud, isso aconteceu, né, por volta de 1894, 97, por aí, nesse intervalo, 1894, 1897, né? E Freud, então, ele chocou, né, a, a, os doutores da época, né, quando ele introduz a ideia, né, de que a sexualidade não necessariamente vinha de fora para dentro, mas havia dentro do psiquismo da criança, né, uma pulsão que se organizava. Então, a gente vai ver, né, a história da sexualidade infantil no pensamento freudiano, né, começa dessa maneira e depois nós vamos chegar lá em Laplanche. Então, assim, o que acontece, né, quando o Freud começa a estudar o pequeno Hans, né, na verdade, ele não tinha essa prática de escuta de crianças, né, de jeito nenhum, e ele vai ficando, assim, muito interessado em observar como que se dava esse movimento, né, esse interesse da criança pela sexualidade, pelas partes do corpo, né, e ele começa a perceber que havia uma trama
muito grande entre a curiosidade da criança, a curiosidade com o corpo, e todas as questões metafísicas que se apresentam para a criança, né? Questões assim, de onde viemos, para onde vamos, por que que estamos aqui, por que que estamos vivos, por que que estamos mortos. E a criança, que é assim, o melhor pesquisador que existe, ela se debruça sobre essas pesquisas e vai vinculando, né, o movimento pulsional de excitação das zonas erógenas dela, ela vai vinculando a questões metafísicas, vai vinculando a questões das relações, da qualidade das relações entre o par parental, do par parental com ela, com os irmãos, com os amigos. Ela vai, na verdade, tecendo e buscando uma procura muito grande, né? E aí Freud fica muito curioso, né, para saber como que se dá essa sexualidade, e o que vai chocar nos 3 ensaios, né, é que ele vai afirmar, né, que as crianças não são anjos, né, que as crianças têm impulsos fortes, têm desejo sexual, têm uma certa excitação, né, e isso foi assim muito impactante para a época dele, né? E aí, desde o comecinho, então, né, o Freud ele começa a escutar do relato das pacientes adultas dele, né, muitas reminiscências sobre abuso sexual, né? Ele, a princípio, começou a acreditar nessas reminiscências, nessas associações, né? E, na verdade, né, o Freud, que era extremamente ambicioso, né, e tinha o desejo de entrar para a história da humanidade, né, o que, que ele pensou? Provavelmente, essa movimentação de sedução que vem do externo sobre o psiquismo da criança vai ser a grande responsável pela nosografia que eu estou trabalhando com ela, eu, Freud, né? A diferenciação da histeria, das fobias, das distintas neuroses. Ele já estava começando, né, logicamente, a ver uma outra estrutura que não se encaixava dentro desse quadro das neuroses, né? Então, ele acreditou na teoria da sedução a princípio, como um desafio que poderia trazer a ele uma hipótese que justificaria todo e qualquer desmembramento todo o desfecho da estruturação psíquica, né? Só que houve um determinado momento, né, e é um momento famoso na história da psicanálise, né, em que o Freud vai deixar de acreditar, né? Vocês já ouviram falar, não acredito mais na minha neurótica, né? Quando ele começa a se dar conta, né, de que se aquilo fosse verdade, existiria um número de pais perversos exageradamente grande, né? Esse foi um momento assim muito delicado e que por conta disso, né, a gente hoje em dia diria, ele amarelou, né? Ele não ousou bancar que pudesse ter tantos pais perversos, né? E ao mesmo tempo, né, em que esse momento, 1897, em que ele dá para trás, em que ele desiste de acreditar nessa hipótese dele, o que que acontece, né? Se não fosse isso, talvez a psicanálise não tivesse sobrevivido. Então, eu gosto de ver esse episódio em que há uma quebra da teoria da sedução como um marco inaugural da psicanálise. Porque nesse momento o Freud descobriu o que era o conceito de realidade psíquica, né? Se ele não tivesse feito essa descoberta, a gente não estaria aqui hoje discutindo esse assunto. Então, eu acho, né, diferentemente de muitos grupos de feministas e de outros teóricos, né, que crucificaram Freud,
né, por ele ter se acovardado diante da violência sexual contra os mais fracos, né, as crianças, os jovens, as adolescentes e as mulheres. Eu gosto de ver, assim, eu não descarto que ele tenha amarelado um pouco, né? Mas eu acredito assim, que foi importante. Depois dele, teria que vir, quer dizer, os discípulos dele é que teriam que ter desenvolvido e trabalhado com essa temática, né? E nesse momento, então, o Freud, lá, se a gente for na comunicação preliminar sobre a histeria, né, a gente vê Freud falando e descobrindo e revelando, né, para nós a histeria e as histéricas, né? E hoje em dia nós diríamos, né, as e os histéricos, né? Mas que a histeria, uma das características principais dela, é ela ser alimentada o tempo todo sobre reminiscências, né? É, então, graças a isso, foi que ele, encantado com a descoberta e com o estudo da histeria, ele começou a perceber e a intuir que todos aqueles relatos que ele ouvia eram distorções de fantasias. Né? Então, nesse momento, ele descobre não só o conceito, né, a noção, melhor dizendo, de realidade psíquica, mas também a fantasia. Né? A fantasia é muito importante para nós, né, de um modo geral. Mas ficou marcado, então, né, essa dúvida em cima de como que se instala um traumatismo sexual e assexual, né? É, e aí, é, eu poderia dizer para vocês que, de um modo geral, né, um outro conceito importante para ser conjugado com o do traumatismo é o conceito de a posteriori, ou a pré-cur, que eu imagino que vocês já tenham estudado, né? Que é um conceito da psicanálise que vai se referir ao seguinte, né? Quer dizer, a primeira vez, né, que acontece um fato que é excessivo, que é demais, que é impactante para o sujeito, fica uma marca. Mas essa marca, ela vai precisar ser ressignificada num outro momento, por uma cena 2, quando então, na verdade, ela vai adquirir essa dimensão traumática. Só para esclarecer para vocês, eu gostaria de dar um exemplo que eu acho muito interessante, de uma criança, né, dos seus 3 aninhos por aí, e que ela foi adotada de 2 para 3 anos, né? E nos primeiros dias da adoção dela, né, quando o pai adotivo vai colocá-la para dormir, né, ele começa a fazer carinho assim na cabecinha dela, né? E ela, que já então dominava a fala, a linguagem, né? Ela vira para ele e fala assim: pai, você não vai pôr seu Bilal na minha boca para eu dormir? E o pai leva aquele susto assim, né? Uma coisa impactante de se ouvir, entende tudo, né? Pelo que essa criança tinha passado, né? E assim foi um dos casos assim mais brilhantes que eu conheço, assim de um exemplo de acolhimento, né? Porque o pai consegue responder para ela: olha, esse papai aqui prefere te fazer dormir fazendo carinho no seu cabelo, né? E te contando histórias. Né? Isso raramente acontece. Assim, na minha vida, escutei um exemplo desse impactante, né? Desse pai, particularmente. Né? Então, vocês vejam que seria a situação ideal que a gente esperaria, né? De alguém que está acolhendo uma criança e que não conhece o passado dela. Agora, para essa criança, provavelmente, aquela cena que nos choca, né, que ela anuncia, ainda não era traumática.
né? Então, vocês vejam que quando a gente fala em traumatismo, nós temos que fazer esse recorte, né? Como estava a constituição do aparelho psíquico daquele sujeito naquele momento, tá? E isso é fundamental. Então, essa criancinha de 3 anos de idade, ela ainda não tinha uma formação ética, moral, né? Ou uma noção de realidade, ou uma noção de corporeidade que justificasse, tá? Que esse evento se configurasse como algo que iria produzir uma ruptura na estrutura dela. Deu para entender isso, gente? Ok? Bom, e o mais fantástico dessa experiência é que esse pai, quando ele dá essa resposta, né, idealmente, o que, que ele faz? Ele não invalida e nem cancela o pai biológico. Ok? Isso é muito importante para a Constituição. E é uma coisa que eu sempre bato direto com os meus estagiários, né? Por mais que a gente entenda e julgue que o pai tem uma estrutura perversa, ou a mãe tem uma estrutura perversa, e é inadequado para a criança, isso daí foge do nosso campo de atuação. Tá? Essa é uma questão que quem vai decidir é o campo jurídico, ok? Nós não estamos ali para julgar, a gente está ali para acolher a criança como um ser em constituição, né? E que necessita das figuras primordiais, sejam elas sujeitos que têm uma estrutura perversa, que têm uma estrutura psicótica, que têm uma estrutura neurótica. Não nos cabe julgar. Né? O que a gente vai ter que entender é como que essas figuras primordiais vão se comportar. Né? Então, a partir disso que eu estou contando para vocês, partindo para uma faixa etária um pouco maior, né? O que, que acontece? A partir do momento que uma criança já tem uma estruturação superegóica mais coesa, o rompimento dessa estrutura tende a ser muito mais traumática, ok? E esse impacto, né, desse traumatismo, ele vai produzir efeitos diferentes. Vem daí uma série de problemas que nós vamos ter com a credibilidade que tem que ser dada à versão que a criança apresenta do que ela passou, ou do que o adolescente, dependendo da idade da criança, dependendo da idade do adolescente, né? Então, quer dizer, quando a gente faz uma avaliação de uma criança ou de um adolescente, o que nós sempre vamos procurar é identificar qual a estrutura que havia antes, tá? Como que estava organizada, como é que estava estruturada a vida daquela pessoa antes daquele evento. Chegue esse paciente para a gente com 6 anos, com 10, com 26, com 46, ok? Nós temos, ao longo das sessões, de ir mapeando como era a vida do sujeito antes daquele período, né? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, né, é que a vida vai impondo ao sujeito novos traumatismos, né? E uma outra tarefa que a psicanálise tem, né, é também uma tarefa de identificar, né, como que aquele conteúdo vai se manifestar. Então, assim, um dos grandes enigmas com que a gente se depara, né, no nosso laboratório de pesquisas, é da gente saber qual o destino do conteúdo traumático, ok? Porque existem eventos traumáticos que muitas vezes, quando eles são mais leves, tá? E aí, quando eu falo em leve e pesado, né, a gente costuma construir uma tabela,
né? Então, uma tabela que está errada, tá, gente? Passar a mão, né? Ou um olhar é mais leve do que uma penetração, né? Genital, um coito completo, tá? Claro que dependendo da idade, né, e da criança, logicamente que né, um coito completo é muito mais, tem a questão da dor física. E aí nós temos que nos lembrar também de uma coisa que o Freud dizia: nem sempre o fato de ter uma dor física aumenta o impacto da força do traumatismo. Pode acontecer, tá? Inclusive, da dor ser uma âncora no processo de elaboração, a dor física, né? Então, essa história da gente pensar assim, mas assim, o que que aconteceu? Quer dizer, nós vamos ter que pensar o que que aconteceu para que a gente possa dimensionar se aquilo que aconteceu produziu um efeito naquela estrutura psíquica, ok? Então, muitas vezes, uma determinada adolescente, né, para ela, né, a gente poderia dizer assim, não, mas o que que ela está reclamando? Ela levou uma cantada, ela levou um olhar, mas ela já tinha relações sexuais com os namorados, com os amigos dela, por que que ela sentiu aquilo ali como uma violência sexual, né? Exatamente o que a gente responderia a essa alegação é de que aquele movimento libidinoso provocou uma recuperação de determinados links associativos que produziram um impacto desorganizador no psiquismo daquela pessoa. Ok? Então, essa tabela que a gente constrói, não, passar a mão é mais leve do que mostrar o pênis. Sei lá, pedir uma felação é mais leve do que roçar. E não existe isso daí, tá, gente? Isso não existe. Esse não é o caminho pelo qual nós vamos compreender as situações de violência sexual, né? Então, a gente tem que particularizar a violência. Daí vocês vejam a nossa dificuldade na nossa lida, né, com a justiça, né? Porque quando a gente é solicitado a fazer um laudo, a responder perguntas numa audiência, né, essa tabela está na cabeça do juiz e dos promotores, né? E nós vamos ter que argumentar em relação a isso. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que um olhar ele pode ser muito mais abusivo e invasivo do que uma passada de mão, do que um roçar de corpos, tá? Isso não existe. Então, assim, a escuta do sofrimento psíquico, e aí eu vou dizer para vocês o seguinte: quando o paciente é capaz de relatar para a gente o que aconteceu, isso é um sinal de que provavelmente o traumatismo foi mais leve, ok? Porque quando o traumatismo é extremamente intenso, né, ele não obedece às vias de retorno dos conteúdos recalcados, ok? Então, nós temos no aparelho psíquico um movimento de recalque secundário de todo e qualquer fato que produza um desequilíbrio entre o prazer e o desprazer, mas temos também no aparelho psíquico, né, alguns conteúdos que são recalcados e que vão ter muita dificuldade para aparecer, e que só vão aparecer novamente através dos lapsos de língua, dos sonhos, né, etc. e tal, coisas que vocês estudam bastante. Então, quando o traumatismo é extremamente pesado e forte,
o que que acontece? Né? Ele geralmente ele fica encapsulado, ele não vai obedecer a uma lógica de retorno do recalcado, ok? Ele fica encriptado, tá? É, essa noção, né, que é do casal Torok, é, o que que quer dizer? Quer dizer que ele fica inacessível e que ele só vai retornar através dos níveis mais primitivos de expressão sensorial. Então, quando eu disse, né, para a Larissa que eu queria falar para vocês sobre as dificuldades da escuta da clínica do traumatismo, é porque muitas vezes esse traumatismo ele não vem sob a forma de relatos, como a gente costuma esperar dos pacientes, tá? Ele pode vir, mas se ele vem sob a forma de relato, e quanto mais organizado tiver esse relato, isso é sinal de que o, já houve um retorno do recalcado, já houve um processo de elaboração. E se isso aconteceu, é porque ele provocou um estrago psíquico muito menor, tá? Do que um traumatismo que seja profundo, né? O traumatismo profundo, ele fica encriptado, então ele volta dentro da sessão de análise, né? Como a gente vê, não só nas crianças, adolescentes, como nos pacientes adultos, ele volta, às vezes, assim, eles são determinados, às vezes, por um determinado cheiro, uma sensação que o paciente tem, um determinado som, tá? E o que que volta? Volta em fragmentos, tá? Então, quanto mais fragmentado, mais desconexo o conteúdo que aparece, nós podemos dizer, se a gente for tentar construir uma equação, que é diametralmente oposto à intensidade, tá? Quanto mais fragmentado, mais forte e dilacerante foi o trauma, ok? Isso é uma coisa difícil da gente aceitar, né? E a justiça também pena com isso daí, né? Porque muitas vezes eles conseguem provas de situação de violência, né? Filmagens, né? Tem alguns abusadores que filmam, né? Infelizmente, eu já fui obrigada a assistir alguns desses filmes, né? Pais que violentam filhas adolescentes ou crianças, e que depois a polícia pega esse material, né? E eles não conseguem um depoimento da vítima, tá? Tal como na tortura, né? As pessoas não querem se sujeitar a revivenciar aquela situação, tá? Isso é enlouquecedor para a polícia, né? Eles conseguirem todas as provas e não conseguirem que a vítima possa depor, tá? Esse não é nosso papel, tá? Eu estou querendo mostrar para vocês que nós temos que atuar sempre dentro do campo da psicanálise, tá? Existem outras funções, outros lugares, que são do promotor, do juiz, do perito técnico, do assistente social, do advogado de acusação, do advogado de defesa. Esse não é nosso campo. A gente tem que delimitar muito bem, tá? Porque se a gente sai do nosso campo, não tem ninguém para atuar nele, ok? Não vai ser o juiz, o advogado, o promotor que vai nos substituir, né? Nós é que temos as ferramentas para a escuta psicanalítica, né? Então, grande parte das dificuldades que nós encontramos na clínica vem através disso. E vem através de um outro fenômeno, né? Que é o retorno da experiência traumática, muitas vezes,
no território transicional, no espaço transicional de uma sessão de análise. Ok? Então, eu não sei, aqui eu acho que tem estudantes e profissionais de várias tendências, né, teóricas. Mas, para nós que gostamos da psicanálise das relações objetais, a gente poderia dizer, aparece no campo da contratransferência, ou aparece no campo do terceiro analítico, ou aparece no campo do enigma. A gente tem uma série de conceitos da teoria da técnica que nos ajudam a acolher e dar um sentido para esses fenômenos que vão aparecer no campo analítico. Tá? Bom, a princípio, eu acho que eu podia parar de falar aqui para dar oportunidade para a gente conversar, se vocês quiserem fazerem perguntas, sei lá, pedirem exemplos, o que vocês quiserem fazer. Tá, gente? Obrigado pela atenção. Tá, deixa eu organizar aqui na ordem que apareceu. Começou com a Laís. Agradecemos a aula, viu, Cassandra? Foi muito boa. Ah, tá. É curtinha, né, gente? Eu posso falar sobre isso para vocês em 10 horas, em 20 horas, né, Larissa? 60 horas, né? O assunto é muito amplo, foi só um recorte. Boa noite, gente. Boa noite, Boa Cassandra. noite. Tudo bem? Tudo bom. Eu queria perguntar, falando sobre traumatismo sexual, né, de criança, assim, sobre as diferenças e as ferramentas que a criança pode ter ou não para elaborar. Não sei se, na verdade, essa palavra é elaborar, mas talvez lidar de uma forma menos dolorosa ou que esse trauma fique sendo menos terrível, sabe? Assim, dessas, não sei, formas de elaboração que ela pode ter ou não, quanto isso pode ser significativo, assim, nesse processo de trauma. Olha, Laís, obrigada pela pergunta. Eu diria para você que não há uma receita. O que acontece é que esse material que ficou encapsulado, e que por estar encapsulado, ele não tem acesso à representação palavra, ele tende a obedecer à lógica da compulsão à repetição. Ok? A compulsão à repetição, como vocês já devem ter estudado, né, ela é uma amiga nossa dos psicanalistas, né? Eu digo amiga, porque ela é uma tentativa constante de elaborar um determinado conteúdo. Tá? Acontece que, especificamente, no caso de crianças vítimas de abuso sexual, Laís, o que acontece? Geralmente, né, no caso das denúncias, a criança é afastada dos cuidadores, é afastada da família e ela vai parar em instituições de acolhimento, né? Só que a compulsão à repetição faz com que aquilo que a criança sofreu passivamente, ela passe a atuar ativamente. Então, a compulsão à repetição, às vezes, aparece através de uma masturbação compulsiva da criança, às vezes aparece através da masturbação de um coleguinha, de um irmão, de alguém, da necessidade de se masturbar encostando em alguém, pode ser um adulto, etc. e tal. Isso vai trazer uma complicação horrível para as crianças que vivem em abrigos, né? O que nós vamos estudar sobre adoção na disciplina desse semestre vai ser exatamente isso, né? Porque muitas vezes os pais não têm o estofo
que esse pai que eu dei de exemplo para vocês tem, né? Então, o que acontece? Dependendo do que a criança faz, eu fico apavorada, porque assim, eu sei que aquilo vai dar em devolução. E o número de devoluções é enorme, gente. Sabe? Muito significativo, muito expressivo. Então, essa é uma frente do nosso laboratório, né? Nós queremos colaborar, a gente está trabalhando em parceria com instituições e com a vara civil da infância, né? Para que a gente possa capacitar os técnicos. E aí eu falo para vocês, né? Eu falo assim, eu brinco assim, né? As minhas o que são as minhas ex? São ex-estagiárias, né? Eu tenho ex, em 30 anos de docência, eu tenho ex para tudo quanto é lado, né? Gente que já trabalhou comigo e que eu fico, e que está atuando aí nas instituições todas, e eu fico falando para elas, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que fazer um trabalho de preparação do par parental, né, do casal ou das pessoas que vão adotar, duas mães, dois homens que vão adotar a criança, contando para eles o que vocês sabem. Mas o desespero de socorrer a criança é tão grande que eu sempre acho que o pessoal pega leve nessa parte do assunto. E os pais adotivos muitas vezes não sabem o que aconteceu. E aí, quando esse conteúdo aparece sob a forma de compulsão à repetição, né, o que acontece? Né? Imediatamente há um processo de quebra do vínculo, porque o casal, né, o par adotivo, sempre costuma pensar, né? Essa criança está estragada, essa criança está quebrada, essa criança vai seduzir os irmãos, vai instalar a sexualidade aqui dentro da minha casa. Ela não está instalada, né? Mas essa criança vai trazer essa podridão aqui para dentro. Então, assim, o Cavas, ele tem que lidar também com esse contraponto aí da adoção, tá? Não sei se eu te respondi, Laís, né? Mas, assim, da nossa parte, enquanto analistas, na nossa parte de escuta, o que a gente procura fazer sempre é não ter uma operacionalização da técnica de modo intrusivo. Qualquer pergunta para uma pessoa que foi vítima de traumatismos, ela é muitas vezes invasiva, ok? Então, nós vamos trabalhar, tentar ter uma postura mais passiva, de escuta, de aceitação, de intervenções mais leves, né? Exatamente para deixar o paciente mais à vontade, até que ele confie na gente, né? Então, eu tenho trabalhado muito isso, eu dou um curso de formação continuada sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. A Larissa até foi minha monitora semestre passado, esse semestre agora vai ser o Caio, não sei se ele está presente aí, cada semestre é um dos meus estagiários. Então, assim, onde eu procuro mostrar para o pessoal, os psicólogos mais velhos que trabalham com depoimento especial, como que muitas vezes o depoimento especial não pega o que aconteceu, exatamente porque não há ainda um vínculo de confiança entre a criança e o psicólogo da vara. Tá? Beleza, o Obrigada. próximo é o Isma. Gente, Sandra, muito boa a tua aula, muito obrigado. Ismael, não estou te escutando. Por favor, fale um pouquinho mais alto. Melhorou? Melhorou, sim. Muito obrigado pela aula, foi incrível. E fiquei pensando uma questão que tem aparecido muito na clínica. Eu estou no doutorado, enfim, então já estou na clínica já tem alguns anos. E tem aparecido uma narrativa muito por parte de homens homossexuais, principalmente, de cenas desse abuso infantil que se convertem muitas vezes numa fantasia mesmo, de, às vezes, não conseguir sequer reconhecer esse abuso como um abuso. Às vezes até convertido numa coisa de uma iniciação à masculinidade, até. Né? Como se ser abusado desde cedo fosse uma iniciação sexual
até interessante em algum nível. E queria te ouvir um pouco sobre isso, né, sobre essa construção que eu acho que é traumática também, mas que vai por essa via de transformar esse trauma numa outra coisa, né, seja essa fantasia. Tem até uma questão muito presente hoje em algumas discussões sobre a questão do pornô no mundo gay, né, que é coisa tem muitos filmes pornôs que é o tio indo transar com um cara mais novo, enfim, tem toda uma indústria disso, né, dessa fantasia do ser abusado, que pauta muitas discussões de masculinidade, às vezes, né, não só na questão gay, mas noto até na questão heterossexual, né, de como tem uma dificuldade para os homens heterossexuais reconhecerem alguns abusos como abusos, né? Mas que é isso, uma criança de 12 anos não está sendo iniciada sexualmente, ela está sendo abusada, né? Enfim, queria te ouvir um pouco sobre essa seara, assim, dessa fantasia masculina em volta do abuso. Bom, o Ismael, isso daria, assim, uma conversa longa, né? Mas, procurando ser breve, o que eu queria dizer para vocês é que eu acho, né, e o Tami Ayushi, acho que vocês devem conhecer, o Tami outro dia falou para mim assim, eu falei assim, eu estou falando sobre isso, numa palestra que nós dois debatemos esse assunto, mas eu não tenho lugar de fala, Aí ele falou, claro que você tem lugar de fala, sim, você é heterossexual, esse é o seu lugar de fala, né, de uma pessoa psicanalista que tem mais de 40 anos de clínica, esse é o seu lugar de fala. Então, não vem com essa história, não. Mas, assim, então, eu queria dizer para vocês que eu tenho pesquisado bastante a interferência dos abusos, das situações de abuso sexual, tanto na construção da identidade de gênero, quanto na orientação sexual. Porque, assim, gente, provoca um embaralhamento na cabeça do sujeito, sabe? E eu acho que muitas vezes, Ismael, o que acontece, porque uma coisa é você ter tido uma experiência que para você nem foi um arrombamento. Outra coisa é você ser obrigado diuturnamente a repetir aquilo ali, como, por exemplo, né, uma felação. Né? Então, tem determinadas crianças, tem determinados púberes, adolescentes, que um determinado ato que talvez nem pudesse ter uma configuração só de desprazer, a obrigatoriedade daquele tipo de iniciação sexual, né, promove no sujeito um montante de desprazer, tá? E esse montante de desprazer, muitas vezes, vai macular uma construção identitária. Sabe, eu não sei, eu estava dizendo para o Tami exatamente isso, olha, eu acho que existem N gêneros, cada um de nós é de um gênero, né? Cada um de nós tem uma identidade, sabe, assim, eu tenho dificuldade, mas eu trabalho sempre com essa vertente da construção identitária, né? Então, eu acho que quando nós recebemos um paciente que se diz gay, hétero, trans, etc. e tal, aquilo ele está dizendo, isso é no começo da análise, né? Nós vamos escutá-lo e vamos ver como que aquilo constitui a identidade dele, quais as forças que estão em jogo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela em endossar uma identidade que o paciente apresenta no início de uma análise. Ok? Eu acho que a gente precisa de muita escuta para a gente conseguir acompanhar a história do sujeito, a história libidinal. Eu acho que o processo, a função nossa é de construir e acompanhar essa história libidinal, né? E aí sim, junto com o sujeito, descobrir se isso foi uma iniciação sexual, né?
e do que isso daí trouxe para a vida daquela pessoa. Não sei se eu te respondi. Responder assim. Agora é o Felipe. Sim, deixa eu só. Rapidinho, Felipe. Só antes de coisar, tá dando aqui, vai dar mais uns 15 minutos. Já vou falar, já vou lançar aqui no chat a chamada e a gente vai colocar como palavra-chave de hoje traumatismo. Beleza? A palavra-chave de hoje é traumatismo. É isso. Pode falar, Felipe. Felipe, desculpa. Não, tranquilo, Lucas. A última que levantou a mão aqui é a Alice. A gente vai tentar, não sei como que tá o tempo da Cassandra também, a gente combinado até às 8, né? Não, eu estou tranquila. Perfeito. Então, a gente vai manter até a Alice ali, e aí depois da Alice a gente vê o horário e vê se tem mais perguntas, e aí a gente combina, mas a gente fica assim garantidamente até ali, e depois estou avisando que talvez não dê tempo, tá bom, gente? Senão vai passar muito do horário e aí é ruim para andamento. E, gente, boa noite, Cassandra. Boa noite. Valeu. Vou tentar correr para não tomar muito do tempo. Eu queria perguntar 3 coisas diferentes, assim. Desculpa interromper, mas Claro, pode falar, Isabela. eu não escutei a palavra, que eu não Traumatismo. entendi o que você falou. Ah, tá, obrigada. Imagina. Será que rola de pôr no chat, gente? Qualquer coisa, não sei se o Lucas vê aí, não sei como que vocês estão fazendo com isso. Anyway, vou voltar aqui. Eu queria perguntar 3 coisas para você, 2 talvez mais conectadas com a noção de trauma, um aspecto teórico, e outra mais conectada com a sua prática como psicóloga e com relação a CFP e tal. A primeira tem um determinado momento da sua fala, eu estou abaixando aqui, olhando para ver minhas anotações gambiarradas, que você fala sobre a questão do trauma e nessa dimensão de subjetivação, e você fala também do aspecto de uma espécie de contextualização, tanto temporal como social do trauma, e aí eu fiquei pensando muito sobre legitimidade do trauma, no sentido de como quando o trauma não é legitimado socialmente, sabe? Quando não é possível que aquele trauma seja um trauma, seja entendido como um trauma, e se isso é possível, se depara-se com isso na clínica ou não, como que você vê esse aspecto? O segundo é uma outra questão, quando você fala, você deu o exemplo da menininha e do pai, e para a criança aquilo ainda não foi um trauma. E aí eu fiquei pensando, existe esse trauma a posteriori? É uma ignorância minha total nesse assunto, assim. Essa criança que até então não vê isso como um trauma, ao ser informada lá na frente que aquilo era inadmissível de ser feito e que aquilo foi feito pelo pai, pode daí o trauma emergir desse momento e dessa situação? E a terceira, que tem a ver com a sua prática, no sentido de recentemente, o Intercept escancarou um escândalo de vendas de laudos que, combinados com a lei de alienação parental, têm submetido crianças à permanência com os pais abusadores. Então, o pai abusa dessa criança, a mãe ou o outro familiar entra na justiça e há uma tentativa de tirar ou de proteger essa criança dos pais, e os pais pegaram carona nessa lei bizarramente absurda de alienação parental, com o apoio de psicólogos num esquema gigantesco de fornecimento de laudos. E eu queria saber, você como psicóloga, profissional nessa área, como que você entende a ação do CFP e do CRP nesses aspectos e nesses processos? Há espaço para denúncia, isso acontece, e há punições que vão para além de punições administrativas para esses psicólogos. Judicialmente é possível que essas pessoas sejam implicadas numa certa medida como cúmplices dos abusadores,
ou não sei, eu posso ter viajado demais nessa terceira pergunta, é que isso ficou na minha cabeça, assim, e como eu não vou ter outra pessoa para quem perguntar, sobrou para você, tá? Obrigado. Tudo bem, não, eu te respondo, Felipe. Pode deixar, vamos lá. Olha, primeiro você perguntou sobre como o trauma é legitimado. Quando eu não falei para vocês aqui, mas vocês podem fazer as disciplinas lá que eu dou sobre Félix, né? Então não vai faltar oportunidade para isso. Então, o Félix, ele propõe, é um autor importantíssimo, né, da psicanálise, e ele propõe um conceito, que é o conceito de desmentido ferenziano, né, que é fantástico, é maravilhoso, né? E esse conceito, ele tem um peso muito grande, porque assim, ele é considerado quase que praticamente o terceiro momento do trauma, né? Ele é como se ele fechasse o trauma. Então, para a criança, é muito importante, né? E para o adolescente, para todos nós, é muito importante que as pessoas que são significativas nos deem crédito, né? Então, é papel do psicólogo, do analista, dos profissionais da área de saúde, é o papel de acreditar na versão que o paciente está apresentando. Ok? Mesmo que depois a gente tenha oportunidade, eu já tive paciente adolescente que falou assim, descaradamente para mim, eu vou ferrar aquele cara, né? Sei lá, um ficantezinho aí que deu um fora nela, né? Eu vou dizer que ele abusou de mim, vou na delegacia, vou fazer o BO, e foi, e fez, né? E complicou a vida toda do carinha lá, né? Então, é claro que ali não há dúvidas, né? A pessoa está conversando com você, e aí é extremamente delicado, né? Esse campo que a gente precisa pedir uma orientação ao Conselho Regional de Psicologia, quando o nosso paciente está aprontando para valer, né? No CRP nós temos peritos e técnicos que vão nos orientar especificamente para isso, né? Então, o trauma, você acreditar na versão do paciente, isso já dá uma certa acalmia psíquica, tá? A legitimação do fato que aconteceu. Agora, nós não podemos nos esquecer que é muito difícil acreditar. Por que é difícil acreditar? Porque isso está na raia do imponderável para todos nós. Vocês entenderam? Se qualquer um de nós for acusado de uma violência sexual, e aí nós temos que lembrar que nós, podemos ser, né? Nos livros do Cavas, vocês vão ver, tem um ex-orientando meu, né? Vocês procurem lá o Renan Lacerda, até nesse próximo, esse texto que eu mandei para vocês agora, a Larissa, vocês vão ver, é esse daí. A menininha fala para ele na sessão lá de análise. Ela queria mais bala, estou dando spoiler aqui, não sei se você... Larissa passou o texto? Já sei. Então vocês vão ver que na hora que ele vai, esse caso já rendeu bastante estudo nosso, porque quando a menina exige mais bala, né, e ele fala, não, nós temos um combinado e você já recebeu da secretária as balas que podia receber hoje. Aí ela fala para ele assim, se você não me der, eu vou falar para as pessoas que você fez uma coisa muito ruim comigo, né? E ele foi, assim, impecável, né? Que a gente tem que ser, assim, com a criança, firme. Eu já tive criança que já me ameaçou. Ou você me dá isso, eu vou falar para minha mãe lá fora que você me beliscou. Né? E você tem que bancar, fala assim, vai lá agora e fala que eu te belisquei. Aí a criança fala, sua chata. Né? Quer dizer, você desarma a figurinha. Então, nós, ficamos trancados a 4 chaves, né, numa sala com o nosso paciente. Então, a gente também pode ser acusado. Né? Agora, esse conteúdo é uma coisa tão terrível para o nosso psiquismo que a nossa tendência natural é julgar que é uma fantasia. E pode não ser.
tá? Então, estudar o conceito de desmentido é muito importante para vocês entenderem isso daí. Quando você pergunta se pode ser ressignificado, eu vou te dar um exemplo clínico, né? Uns 20, 30 anos atrás, eu atendi um sujeito já adulto, né? Que tinha ódio da mãe, ódio mortal, o único da família que tinha ódio mortal da mãe, e rompeu completamente com ela. E o que foi esse rompimento? Foi porque quando ele entrou na adolescência e ele começou a ter relações sexuais, ele, daí a um tempo, reviveu uma cena da infância que ele não entendia quando criança. Ele ia brincar na casa de uns amiguinhos, e quando ele chegava lá na casa dos amiguinhos, a mãe dele e os pais desses amiguinhos ficavam num quarto trancado, e quando saíam, algumas vezes ele viu esse homem subir no zíper da calça. Essa cena ficou gravada, e para ele parecia enigmática, nunca significou nada. Quando ele começa a vida sexual dele, Felipe, aí sim, o que acontece? Ele entende tudo, entende por que houve o rompimento da família, por que os pais se separaram, etc. e tal. Tá? Então, esse exemplo que eu estou te dando seria a primeira cena do trauma. Então, você, por favor, leia mais sobre a precur ou a posteriori, tá? Que você vai, aí você lembra desse exemplo que eu te dei, tá? E a outra coisa que você falou aí sobre a venda de laudos, né? Eu não trabalho dando laudos, ok? Nem ninguém da minha equipe dá laudos, exatamente porque é uma coisa complicadíssima, né? Nós sofremos assédio, né? Eu que tenho um nome, por exemplo, nesse campo aí, já tive o desprazer de ouvir de advogado, tipo assim, bota o preço que você quiser, o cliente paga. Então, assim, é um horror. Então, a gente não emite laudo em hipótese alguma, a não ser quando nós somos intimados, tá? Né? Quando você é intimado, né, a rota de fuga é 0. Então, você tem que dar seu parecer. Agora, quando a gente é oficiado, né, você pode dizer sim ou não. Né? Mas, na maioria das vezes, eu já fui intimada N vezes, né, para ir na justiça e falar sobre, muitas vezes, quando eu chego lá, e é sempre desprazeroso estar lá, né? Muitas vezes o juiz fala assim, professora, pelo amor de Deus, me explica. Eles querem uma aula. Né? Fala, gente, não precisava me intimar para dar uma aula, né? Bastava conversar fora, né? Fora do fórum. Né? Então, essa coisa do horror dos laudos... Gente, o horror da alienação parental, essa temática da alienação parental, é uma coisa triste demais da conta. Né? No nosso livro, agora, Sombras do Incesto, a gente estudou um caso de alienação parental muito bonito. Se vocês tiverem oportunidade de ler depois, né, que o livro está sendo lançado agora, então, assim, eu estou fazendo uma verdadeira campanha contra a alienação parental, sabe? Porque a lei da alienação parental, ela prejudica principalmente as mulheres. Né? Então, ela é uma lei que traz o agravamento de uma situação assimétrica, que é a situação da mulher na nossa sociedade. Tá? Então, a gente tem que fazer coro com as mulheres que estão lutando contra essa lei. Tá? Rapidinho, né, Felipe? Tá? Próximo da fila é a Raíssa, mas o Thiago tinha levantado a mão antes. Não quer fazer mais a pergunta? Não vi que tinha baixado. Enfim, boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer. Eu achei muito boa essa aula. E queria perguntar sobre as duas
aquelas palavrinhas que você trouxe no final, que eu fiquei curioso, que eu não conheço muito sobre a clínica das relações objetais. Então, você falou de contratransferência e terceiro analítico. Eu queria entender mais, se tiver algum exemplo, assim. Enectman, né? Eu posso te dar, quer dizer, são todos, são noções muito parecidas, tá? E elas querem dizer, Tiago, algum fenômeno que é produzido pela dupla analítica. Tá? É claro que para você estudar isso daí, você tem que passar pelos estudos da Melanie Klein sobre identificação projetiva, né? Então, esses estudos, geralmente, tanto da escola kleiniana quanto da escola bioniana, mostram para a gente que o paciente ele não usa apenas o recurso da linguagem para transferir o seu psiquismo e colocá-lo em cena, né? Ele pode colocar determinados conteúdos em cena e fazer com que o analista sinta alguma coisa que ele está se recusando a sentir, né? Então, são todos conceitos que dizem respeito a essa impregnação do campo analítico, do setting analítico, tá? Por determinados conteúdos que, de modo inconsciente, invadem a cena analítica. Tá? Então, esse espaço. Então, é como se a gente tivesse, historicamente, tem foi lançado um verbete, 4 livros de um dicionário de psicanálise, eu não sei se já tem na biblioteca da Fafiche, eu acredito que não, Vozes da Psicanálise. Vocês podem pedir para a Vilma comprar. E lá vocês vão encontrar, cada um de nós escreveu sobre algum conceito, né? Verbetes sobre esses conceitos. Eu escrevi sobre identificação projetiva, sobre narcisismo transvasante e identificação com o agressor. Eu escrevi 3 verbetes desse dicionário. Mas lá você vai encontrar, tá? Vozes da Psicanálise. São 4 volumes, e aí você vai encontrar de forma bem organizada a descrição desses conceitos que eu falei para vocês. De vez em quando, no CAVAS, nas disciplinas do CAVAS, a gente dá seminários clínicos. Aí, nesses seminários clínicos, a gente leva material clínico e aí a gente consegue ilustrar e mostrar muito bem a operacionalização desses conceitos e como que muitas vezes eles estão sobrepostos. Ok? Você tinha mencionado um caso, você ia dar de exemplo? Tá, falei mesmo. Deixa eu ver aonde que está publicado. Eu já nem vou saber aqui agora onde está publicado. Mas, não, lembrei. Vai sair num próximo livro agora do congresso nosso, Sandor Félix, em que eu faço uma narrativa de uma sessão em que eu estava atendendo uma determinada paciente adulta e eu dormi, de repente, durante a sessão. E acordei com ela chamando meu nome, né? Pé da vida comigo, porque eu tinha dormido, né? E eu estava feliz, super feliz, porque durante aquele momento do cochilo eu tive um sonho rápido. E esse sonho foi assim uma chave, a abertura do campo da análise dessa paciente. Então, no próximo livro que vai ser lançado, do Congresso Internacional Sandor Félix, que eu até me esqueci o nome do livro agora, mas aí eles pediram para mim esse artigo, então ele vai ser publicado nesse livro. Né? Aí os meninos que estão mais próximos de mim avisam vocês aí. Dá para você ler, que ali fica muito claro, né? E aí eu vou trabalhar com esse conceito, como que aquela paciente
me induziu a dormir e sonhar, né? Então, vocês vejam que são conceitos que não cabem em determinadas abordagens da psicanálise, mas na abordagem que eu trabalho, cabe. Ok? Obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Quem está faltando, Larissa? Raíssa, próximo. Raíssa? Eu acho que ela travou. Tem o Marcelo também, próximo. Ah, voltou. Pode ir, Raíssa. Eu caí justamente na hora da pergunta. Primeiro, obrigada, Cassandra, pela aula. Minha pergunta vem um pouco da minha prática, assim. Eu sou psicóloga agora residente no hospital de pronto-socorro, e lá a gente não recebe muitos casos de violência sexual em si, porque a gente não é referência, mas a gente recebe casos de crianças e adolescentes de violência física, intoxicação provocada pelos pais, e aí a psicologia é sempre convocada nesses casos, né? E aí eu sinto que às vezes eu fico um pouco nesse lugar de advogar pela realidade psíquica do paciente, assim, no sentido que a equipe fica muito abalada com os casos e às vezes faz coisas do tipo tentar falar com a criança enquanto os pais estão dormindo, para tentar conseguir a verdade dos fatos e traz isso pra gente, assim, sabe? E aí sempre trabalhando, assim, na medida do possível, né? Uma cautela em relação a isso também, né? Só que eu também sou colocada, demandada num lugar assim, de determinar se essa criança vai ser encaminhada para o conselho tutelar, para a vara da infância, e aí isso sempre fica uma questão para mim, assim, né, até que ponto eu participo dessa discussão, junto com o serviço social, sempre, assim, mas qual que é o limite, assim, do fazer da psicanálise e do fazer institucional ali. Aí fiquei pensando sobre isso no sofá. Olha, a solução que eu encontrei para isso é fazer essa discussão circular em rede, né? Porque nós temos muita dificuldade. Teve uma mestranda minha, a Raquel de Paiva, vocês podem ler a dissertação dela, muito interessante. Ela trabalha no hospital de referência, como que chama, gente? Ali perto do IAPI, como chama o pronto-socorro da prefeitura? O Odilon. Odilon. De referência de... o Odilon. E ela veio, era uma pessoa que eu nem conhecia, fez seleção para o mestrado, e eu gostei demais da ideia dela, porque o tema da pesquisa dela é como que o relato do abuso sexual desorganizava completamente uma equipe que estava afinadíssima para trabalhar e que trabalhava bem, né? E que trabalhava bem em vários outros casos, né? Esse é um fator complicador na clínica infantil, né? Principalmente quando a gente está numa sessão, às vezes, diante do par parental da criança ou do adolescente, porque você retoma a sua posição quando criança diante do seu par parental. E isso confunde a escuta clínica, porque às vezes você tende a simpatizar e acreditar mais no pai, na mãe, na avó, na tia, e embanana tudo. Nesse caso do atendimento multiprofissional, esse caso que ela estudou a identificação projetiva funcionando e desorganizando por completo a equipe multiprofissional. Porque esses conteúdos, né, das nossas vivências fantasísticas ligadas à nossa sexualidade, eles ficam guardados sob 7 chaves. Então, quando eles emergem ali, naquela situação em que você é convocado a escutar e se posicionar como um adulto, né, que tem respeito pela situação e que, dependendo do seu posicionamento, o caso vai ter um destino ou outro, né, aquilo ali embaralha completamente na cabeça do sujeito, né? Eu posso dizer para vocês que não foram poucas as vezes em que sessões de supervisão, às vezes a pessoa que estava atendendo um determinado paciente, na hora de apresentar o material, cai em choro,
né? Porque assim, essa vulnerabilidade inaugural nossa, né, ela é convocada. Né? Então, quando nós atendemos pacientes adultos, né, no momento em que esse conteúdo traumático está voltando à tona, né, é uma revivescência que é muito impactante na gente. A gente, às vezes, não consegue dizer nada, né? Quer dizer, assim, quantas e quantas vezes eu já fiquei com os olhos cheios d'água, né, de ver que a pessoa foi torturada, né, com determinada vivência por anos a fio, pela descrição, né, e não adianta você falar assim, não, eu estou pronto, eu estou bem resolvido, estou super analisado, não adianta, né, dependendo da forma como o relato se apresenta, aquilo toca para você, né, e é difícil, muito difícil para a gente escutar, né. Então, assim, muitas vezes tem que ser feito um trabalho com a equipe para que cada um saiba o pedacinho do quadrado que ele está ocupando naquela intervenção multiprofissional, né? E para que ele não ultrapasse o limite dele, né? Para que não coloque palavras na boca da vítima, para que não coloque palavras na boca dos acompanhantes dela. Então, um trabalho muito bacana também que o Cavas tem feito é no sentido da proteção das mulheres, das mães, porque geralmente o relato do abuso sexual causa um impacto tão grande na mãe, e algumas delas também foram vítimas. Tá? Então, a gente tem ido a campo assim, defendendo essas mulheres, quer dizer, não é porque a mulher mãe está apática, é que ela é negligente, que ela é culpada, que as crianças têm que ser tiradas dela, não. Né? Ela, muitas vezes, é alguém que também já sofreu traumatismo. Né? Então, vocês vejam que eu estou colocando para vocês que o campo é todo minado. Nenhum de nós aqui suporta, por exemplo, escutar de alguém que o seu próprio pai é um abusador sexual. Né? Quer dizer, então, assim, dos dois lados, dos vários lados que a gente olha a problemática, é delicada. Né? Nenhum de nós aqui aceita que um marido, um namorado, um noivo seja um abusador sexual. Né? Quer dizer, isso causa um horror, é um horror para nós, né? Então, a gente tem que tomar cuidado e muitas vezes não decidir nada precipitadamente, nada, né? Porque nós temos que trabalhar os efeitos psíquicos da gente, no nosso psiquismo, daquele relato que nós ouvimos, para num segundo, terceiro, quarto momento, a gente se lembrar, peraí, deixa eu ver qual que é o meu papel aqui nessa cena, né? Eu vou atuar de determinada maneira. Tá? Tá certo, obrigada, Cassandra. Nada. Você lembra o nome do trabalho, do Odilon, ou o nome da pesquisadora? Raquel de Paiva. Ela no momento, é minha doutoranda. Tá no pedaço aí da UFMG. Perfeito. Obrigada. Nada. Próximo é o Marcelo. Boa noite, gente. Um prazer estar aqui. Obrigado, Cassandra, pela aula. A partir da primeira pergunta, acho que quem estava com a câmera aberta não está mais aqui. Se não me engano, era a Laís que fez a pergunta. Fiquei pensando aqui. Mas queria continuar um pouquinho, queria que você comentasse. Minha pergunta é se dá para pensar a intensidade da compulsão, a repetição, numa relação direta com a intensidade do trauma. Com a intensidade do trauma? Eu acho que dá sim, Marcelo, para a gente fazer uma equação, se não com a intensidade, mas com o que está óbvio, né? É que está transbordante, a pulsionalidade está transbordante.
né? E se aquela pulsionalidade está transbordante, né? Por que que ela está assim, né? Por que não há em nenhum momento uma certa contenção? Aí várias causas, porque a gente tem que pensar também nas causas da ausência de contenção, né? Pode ser porque as figuras primordiais não conseguem ter uma abertura que permita a filha, ao filho, narrar o que está acontecendo, né? Isso muitas vezes acontece, por exemplo, estou lembrando aqui de um outro caso, em que a paciente, já adolescente, né, ela começa a desconfiar que ela estava sendo assediada pelo padrasto. E como ela consegue, ela adormecida, sente algumas coisas assim, no corpo, como se tivesse alguém passando a mão nela, e ela adormece novamente. Depois, com o passar do tempo, ela começa a perceber que os objetos que ela deixava no criado mudo, na hora que ela acordava, estavam em posição diferente, né? Então, assim, e a mãe não acreditava, ela vai tentando contar, e a mãe não acreditava, até que ela, muito esperta, muito inteligente, ela começou a perceber que o abusador estava olhando, subindo no banquinho para olhar pelo basculante do banheiro, ela tomar banho, né? E num determinado dia, ela pega, sabe aqueles espelhinhos que a gente faz, né? Aqueles vagabundinhos de camelô, ela abre o chuveiro, essa é a coisa maravilhosa do adolescente, né, gente? O adolescente é extremamente criativo, né? Então, ela armou uma arapuca para o abusador, né? Ela abriu o chuveiro, enquanto a água caía, ela ficou colada na parede, assim, debaixo do basculante, e na hora que ele estava subindo no banquinho, né, olhando na ponta do pé no basculante, ela levantou o espelho. Na hora que ela levantou o espelho, ele deu com a cara dele e percebeu tudo que ela tinha. E aí ela grita, alto, grita. A mãe, nessa hora, ainda pega ele em cima do banquinho do banheiro, né? Então, o que o abusador muitas vezes não sabe é que o adolescente é mais esperto que ele, né? Então, assim, abusar de adolescente não é fácil, porque eles são extremamente criativos, né? Então, e aí vem a história segue. Mas eu nem sei se eu te respondi, o que você me perguntou mesmo, Marcelo? Se há essa relação direta da intensidade, né, da compulsão, a repetição com o trauma, a intensidade do trauma. A intensidade. Eu acho que a gente pode fazer, sim, uma correlação, tá? Mas sempre investigando a causa, tá? Por que aquilo ali não... Por que não tem contenção? Está ocorrendo desmentido? Em grande parte dos casos, Marcelo, o que acontece é que não há uma intimidade psíquica entre a criança e o par parental, né? Ou não há uma intensidade, não há uma intimidade, um espaço psíquico. Tem um caso interessante para vocês lerem, lembrei aqui, né, no Ecos do Silêncio, tem bastante desse na biblioteca, tá, gente? O primeiro capítulo que eu escrevi, deixa eu ver aqui como é que chama, peraí. Do Grito de Silêncio, a reconstrução subjetiva, tá? O capítulo 1. É muito interessante. É o caso de um avô abusador, tá? E aqui fica muito nítido para a gente por que a criança não conta, tá? A criança, ela faz um tipo de leitura do ambiente e muitas vezes ela percebe que aquilo ali vai quebrar a família, vai romper todos os vínculos, né? Então, eu estava falando que os adolescentes são muito espertos, e eu estava dizendo que as crianças trabalham muito com questões metafísicas e com deduções,
tá? Elas armam determinadas equações de um modo, assim, belíssimo para a gente, tá? Então, essa criança que é narrada, nem foi paciente nossa do CAVAS, é paciente de parceiros nossos de pesquisa da Argentina, tá? Mas eu peguei esse material e trabalhei de uma maneira interessante para os nossos objetivos. Obrigado. Beleza, perfeito. Agora só a Alice, e aí depois da Alice da resposta da Cassandra, gente, vou fazer o sorteio, tá? E aí só vai contar as pessoas que ficarem até o final, porque aí a pessoa tem que comemorar com a gente, tem um livrozinho. Opa, tudo bem, Cassandra? Joia? Tá Tudo dando bom. para me ouvir? Tá, tô sim. Gente, tudo bem? Eu não vou dar isso para ela, né? Poxa, que falta de educação. Mas, dando seguimento, eu ia só perguntar uma coisa antes. Qual que é a sua abordagem de trabalho que você comentou? Olha, eu trabalho com vários autores, né? Que são os autores que me inspiram bastante, com os quais eu me identifico. Eu trabalho com Freud, Melanie Klein, Félix, são os 3 autores maiores. Gosto muito de ler o André Green, que eu acho um autor assim, fantástico, e Silvia Bleichbach. Esses são os autores que mais me inspiram, né? Agora, para cursos, geralmente eu trabalho com Félix e Klein, né? Mas eu já dei 500 vezes Freud nos cursos, né, gente? Na época que eu fui coordenadora, né, e professora do curso de especialização em teoria psicanalítica da UFMG, onde eu sempre ministrei a disciplinas de metapsicologia freudiana, metapsicologia kleiniana. Ok, obrigada. Minha pergunta, que eu fiquei pensando, que você falou que em alguns casos tem a filmagem, né? Em outros, pode ser que levantou-se a questão de talvez isso ser nomeado, apresentado para o paciente, assim, olha, isso aconteceu, né? Quando você era criança. Eu fiquei me perguntando quando que o abuso se constitui. Se é naquela ação, assim, no que foi feito, ou na cena mesmo, que é sentida, reverberada, ocorrida. Porque, para mim, o que foi feito não é a cena toda em si. E isso partindo do que você tinha dito, que ser violento e a intensidade dessa marca, né, ela está relacionada com diversos pontos diferentes, diversos aspectos diferentes, que não são objetivos. Eu não sei se eu entendi bem sua pergunta, mas eu tenho a impressão que eu poderia te responder, né, que a melhor forma para a gente estudar isso é estudar a teoria da traumatogênese, né, ferenciana. Né, quer dizer, há uma sucessão de microtraumatismos, né, que preparam ou não o psiquismo para apresentar defesas, né? Então, se a gente vai, por exemplo, num texto freudiano super importante, Inibição, Sintoma e Angústia, né? Um texto dificílimo, mas muito importante, ali a gente vai ver Freud trabalhando, né? A angústia sinal, né? E a angústia traumática, ou angústia real, né? Então, na angústia sinal, né, o sujeito diante do mundo, né, ele pode antecipar defesas, né? Então, assim, a gente vê, por exemplo, uma coisa muito bonitinha, bonitinha assim, né, gente? Entre aspas, né? Muito interessante, vou trocar a palavra, né? Bonitinha não se adequa. Muito interessante é que nas crianças que sofreram traumatismo, crianças que ficaram abrigadas muito tempo, ou que foram quase adotadas e devolvidas, o que acontece?
elas conseguem, elas acabam tendo uma paranoia produtiva, como diz o Joel Birman, né? Elas identificam imediatamente um sujeito perigoso, tá? Uma pessoa que pode fazer mal a ela, aos pais. Então, a gente tem relatos de pais que, muitas vezes, assim, eu estou lembrando aqui de um relato de um pai que diz assim, que chega na casa dele uma determinada vizinha, né, lá do prédio, e que quando a vizinha começa a falar, e começa de boa, toda simpática, toda agradável, esse filho adotivo, né, ele vai para frente dos pais, ele pequenininho, e ele fica numa posição assim de guarda e de proteção dos pais, como se ele tivesse assim numa guarda armada. E os pais estranham muito aquela postura dele, né? E conversa vai, conversa vem, a prosa da vizinha era, assim, na verdade, um míssil, era um verdadeiro barraco que ela estava armando contra a família, né? E os pais ficam assim, perplexos, como que ele conseguiu, em tempo recorde, identificar, né? Então, assim, quer dizer, é claro que aquela presença, esse seria um exemplo de angústia sinal, tá? Quer dizer, essa criança já conseguia antecipar defesas. Era uma criança que foi muito traumatizada e que conseguia antecipar defesas, né? E lá em Inibição, Sintoma e Angústia, o Freud vai dizer para a gente, né, que na angústia traumática ou angústia real, há uma falha no processo de antecipação e o sujeito é lançado numa experiência traumática, né? Esses são os casos piores, tá? Então, assim, em termos de sequelas, né, o abuso sexual pelo pai, o avô, o padrasto, né, uma pessoa que você gosta, né, ele é muito mais traumático do que o abuso por um estranho, né? Por quê? Porque você é lançado na experiência traumática completamente despreparado, né? Então, é a experiência mais devastadora para o aparelho psíquico. O problema que nós temos é que 70%, pelas estatísticas, algumas estatísticas dão 70%, outras dão 75%, 80%, dos abusos sexuais são intrafamiliares e perpetrados por pais ou figuras substitutivas, né? Simbolicamente desse lugar. Pais, padrastos e avós, né? Então, fica muito claro para todos nós que nós estamos lidando com uma problemática que é um fruto direto do patriarcado, né? Uma herança. E que herança, né, gente, que nós recebemos. Bom, é isso aí? Eu acho que sim. Muito obrigado, Cassandra. Muito revelador, muito importante sua presença aqui hoje. Agradecemos muito por ter disponibilizado esse horário para a gente. Você gostaria de participar do sorteio? Não, bom, não sei. Tá bom. Eu não acho justo. Eu acho justo participar do sorteio.